Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Hoje eu vou receber aqui o especialista Dr. Cláudio Solak para falarmos sobre um órgão pequenininho. É pequenininho, doutor? Pequenininho que incomoda. Que é a vesícula, as suas patologias e também os seus tratamentos. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Imagine. Bom, a primeira coisa que eu vou lhe perguntar é a definição. O que é a vesícula? Bom, a vesícula, na verdade, é um pequeno órgão que funciona como um reservatório. Certo. Um reservatório da secreção que é produzida principalmente pelo fígado. Ela fica, vamos dizer assim, popularmente simplificando ela como se fosse um saquinho que fica localizado embaixo do fígado, sobre o fígado, e ela reserva essa secreção que é produzida, a secreção bílio-pancreática, que é armazenada dentro dela e é liberada durante o processo de digestão dos alimentos. Né? Tá, a gente tem uma imagem, vou pedir para que a Michele, por favor, coloque para a gente, para que você possa visualizar, né, aonde fica essa vesícula. Perfeito. Você falou que é um órgão em formato de saco, parecido com uma pera? Pode Exatamente, ser? Mais um ou menos formato isso? sacular, no Tá. formato de uma pera. E dentro da vesícula é que tem a bile, é isso? Exatamente. Tá. Então a gente vê ali esquematicamente no desenho o fígado e aqui, aquela bolsinha de coloração verde é o que representa a vesícula. E a topografia onde ela está inserida no órgão é exatamente ali, debaixo do fígado. O fígado cai sobre ela. Né? Certo. Ela liga-se aos ductos que vêm do fígado. Ela tem um pequeno ducto que liga ela a essa via biliar principal que a gente chama. E esse pequeno ducto é chamado de ducto cístico. Né? As vias biliares, que são o foco, né, hoje, elas são representadas pela cor verde ali. Então é a vesícula e os canais que vêm de dentro do fígado e vão desembocar na segunda porção do intestino fino, na segunda porção do duodeno, que é a primeira porção do intestino fino. Tá. A bile que fica dentro dela, que é esse líquido aí, é responsável pelo quê? Ela auxilia principalmente na digestão das gorduras. Vamos dizer assim, quando a gente faz uma alimentação que tem uma quantidade maior de gordura, ela vai contrair e expulsar o conteúdo reservado para dentro do intestino e com isso auxiliar no processo da digestão. Tá. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor é: ninguém vive sem vesícula? Ou vive? Não, a gente costuma até brincar que a vesícula só serve, entre aspas, para incomodar. Porque quando a gente trata as patologias das vias biliares, muitas vezes, na maioria das vezes, esse tratamento cursa com a retirada cirúrgica da vesícula. E nos primeiros momentos, a pessoa que foi submetida a esse tratamento pode ter algum desconforto relacionado principalmente com a ingesta de gorduras, mas o organismo tende a se adaptar e passa a viver completamente bem e não faz falta nenhuma. Sem ela. Tá. Mas mesmo para as pessoas as pessoas que têm vesícula, e a gente espera que todo mundo continue com ela, porque E os cirurgiões em especial também esperam. Ela tem a sua função sim, mas alguns problemas, algumas patologias podem acontecer com ela. E aí vieram várias perguntas aqui, e a primeira que eu quero fazer é o que significa ou o que é colelitíase, tá certo? Colelitíase? Colelitíase. Dá para a gente dizer que é a patologia que incide, de maior incidência na vesícula, que é a formação de cálculos. Coli, na verdade, é o prefixo de vesícula, né, relacionado à via biliar, e litíase é pedra. Então é só a formação de pedras, de cálculos no interior da vesícula biliar. Tá. Tem a ver com pedra no rim? É mais ou menos a mesma coisa ou não? Não, não tem a ver. São mecanismos de formação distintos. Né? Certo. Pedra no rim é uma coisa, pedra na vesícula é outra coisa. Tá. O que forma essas pedras na vesícula? Na verdade, a bile
que é o conteúdo que a vesícula armazena, ela é formada por uma série de sais, principalmente sais biliares, né, sais de colesterol. Tá. Por algum motivo, acontece alguma desmotilidade na vesícula. O que é essa desmotilidade? A vesícula não contrai da forma que deveria contrair. E essa bile, que é formada por esses sais, ela fica parada, vamos dizer assim, acontece uma estase dessa bile. E com essa estase, com essa vesícula que não contrai direito, esses sais eles vão se precipitando, vão se agrupando, e com isso vão se formando os cálculos. Que são essas pedras. Que são as pedras. Então, cálculo na vesícula e pedra na vesícula é a mesma coisa. É a mesma Tá. coisa. Todas as pedras são iguais? Não. O que vai diferenciar as pedras é a formação de acordo com essa aglutinação dos sais, né? Essa precipitação desses sais, como eles vão se juntando. Sal de colesterol se junta e forma os cálculos que são mais frequentes, que são os sais de colesterol. Podem haver outros tipos de cálculos, mas os mais comuns são os de colesterol. Tá. E isso, doutor, é um sintoma somente de pessoas adultas ou crianças também podem ter? Em algumas situações, associada a outras patologias sistêmicas, vamos dizer assim, outras doenças, pode acontecer de ter a incidência de pedra na vesícula ser um pouco maior. Algumas doenças relacionadas até o sangue, algo que podem acontecer em crianças, em pessoas infantis, né, em crianças. Tá. E aí sim, normalmente, eventualmente pode acontecer de ter cálculo de via biliar, de vesícula em crianças. Tá, mas não é comum. O mais comum é em adultos. O mais comum é os cálculos surgirem com o envelhecimento. Tá, a partir de que idade isso é mais... não tem? Assim, a gente opera jovens de 20 anos com colelitíase, mas com certeza da quarta, quinta década a incidência é maior. Maior ainda. Maior. Tá. Que fator de risco a pessoa tem se ela continuar com essas pedras na vesícula? Depende da pedra, vamos dizer assim. O principal problema que pode ter é essas pedras obstruírem a drenagem da vesícula e aí elas causam dor. Tá. Primeiro sintoma, vamos dizer dor. assim. Essas pedras, quando elas obstruem parcialmente ou quando elas obstruem e desobstruem o canal, que é uma obstrução temporária, eles provocam o que a gente chama de cólica biliar. Um quadro de dor intensa na região aqui que a gente chama do hipocôndrio direito, do lado direito aqui da barriga, debaixo do fígado, associado a náuseas, vômitos, e muitas vezes essa dor é tão intensa que o paciente, o portador da colelitíase, é forçado a ir ao hospital para ser medicado e tentar entender melhor o que acontece. Quando essas pedras elas obstruem por completo essa drenagem, essa cólica biliar pode evoluir com uma colicistite, que é a inflamação da vesícula. E isso se torna uma patologia de tratamento preferencialmente cirúrgico nas primeiras horas, né? Que a gente busca sempre, a melhor opção é operar o quanto antes, porque essa infecção da vesícula pode evoluir para casos graves de infecção intraabdominal, que podem se disseminar e ter consequências mais graves. Tá. E como é que é o exame? Como é que é analisado para saber se a pessoa está com problema na vesícula? O exame que é um exame fácil de se realizar, relativamente barato e que não é invasivo para o paciente é o ultrassom. Né? Existem outros exames que podem dar o diagnóstico, as ressonâncias, as colangio-ressonâncias. Às vezes, tomografia não é o melhor exame. Assim, o que a gente tem de melhor, de mais fácil, que é difundido em praticamente todo lugar tem ultrassom, é a ecografia, a ultrassonografia. E ela mostra que a vesícula ou está inflamada ou mostra se tem pedras. Perfeitamente. Né? É um exame excelente para o diagnóstico das duas, dessas afecções. Uma outra coisa muito importante que a gente esqueceu de falar, que você perguntou das possíveis evoluções, é a migração de um cálculo. Né?
a gente costuma brincar que os cálculos menores, não é brincadeira, mas a gente costuma dizer para o paciente que os cálculos menores são os mais perigosos, porque eles podem migrar da vesícula e cair na via biliar principal, que é o caninho que leva a bile até o intestino, aquela primeira porção do intestino no duodeno. Tá. Nesse trajeto, o caninho, ele passa por uma porção próxima do pâncreas. E essa passagem desse cálculo próximo do pâncreas pode levar a pancreatite, que é uma complicação que muitas vezes é grave e pode algumas vezes ser fatal, e é uma coisa assim que todo mundo tem medo, né? Entendi. Que inspira muito cuidado. Então, mesmo as pedras pequenas são perigosas? São as ou piores, até mais perigosas? São as piores, vamos dizer assim. Resumindo, as pedras pequenas são as piores, porque elas correm esse risco de migrar. As pedras maiores, justamente por serem maiores, elas encontram uma dificuldade na passagem do canalzinho que liga a vesícula ao canal da via biliar principal, e elas migram, é mais difícil de migrar, né? Certo. As menores migram com maior facilidade. São as mais perigosas As mais ainda. perigosas. Olha só, gente, hoje nós estamos conversando aqui, por enquanto, sobre vesícula biliar, sobre as patologias que podem ocorrer, e ainda hoje vamos falar sobre os tratamentos. Tem tratamento revolucionário aí no mercado, né, doutor? Mas eu tenho que chamar o intervalo, vou aproveitar para sugerir que você envie sua pergunta por SMS para 42 9916 8456. O intervalo é breve e a gente já retorna com mais perguntas aqui sobre vesícula biliar. O nome correto é vesícula biliar. Exatamente. E sobre suas patologias e seus tratamentos. A gente já volta. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião e endoscopista Dr. Cláudio Solak. O seu nome completo é maior, né? Cláudio Rogério. Cláudio Solak. Rogério Solak, me perdoe a gafe. E a gente está falando sobre um órgão tão pequenininho, ele é pequenininho, a vesícula é pequenininha, não é? É pequeno. E pode incomodar tanto. Exatamente. Aproveito para sugerir você de casa, se tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente por SMS para 42 9916 8456. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a pedra na vesícula, mas ficaram algumas perguntas em aberto que eu quero lhe fazer, tá? Todo mundo corre o risco de ter pedra na vesícula ou não? Para ter pedra na vesícula, basta ter vesícula. Então, todo mundo é sujeito a ter. Todo mundo é sujeito Tá, a ter. mas deve ter um grupo de risco maior. Tem. Quem são? A formação dos cálculos, a gente costuma dizer que é multifatorial. Tá. Né? Então, vão se somando fatores. O fato de ser mulher já é um fator de risco a se ter pedra na vesícula. Aquelas pessoas que têm variação de peso, que engordam, depois emagrecem, engordam, emagrecem, a gente vê que também tem uma chance maior de ter cálculos na vesícula. Pacientes que normalmente relacionados ao uso de hormônios, de anticoncepcionais, enfim, o envelhecimento, como eu já falei, o próprio passar da idade, isso são fatores que se somam no nosso multifatorial e a gente vai acabar tendo a vesícula. E tem pessoa que não tem nada disso e a gente acaba tendo pedra na vesícula também. A gente não consegue enquadrar num fator de risco desse. Certo. Tem uma telespectadora ou um telespectador perguntando se após a retirada da vesícula normal, ter um desarranjo intestinal é normal. É normal? É. Muitos pacientes, depois que a gente tira, isso costuma ser temporário. Né? Tem pessoas que, na maioria dos casos, não se tem isso, mas nos primeiros dias a pessoa pode ter um intestino um pouco mais solto, né? Ter uma frequência evacuatória um pouco maior, as fezes um pouco mais amolecidas. Mas isso, com o passar dos dias, tende a se restabelecer ao que era normal. Tá? Voltar completamente ao que era normal. Tá, eu vou aproveitar o gancho desse telespectador, antes de fazer as outras perguntas, porque eu não lhe perguntei sobre a cirurgia. Então, em que casos é preciso fazer a cirurgia, remover a vesícula?
Ou não remove, só retira as pedras? Como é que é? Eu costumo brincar com os meus pacientes que para mim seria ótimo remover só as pedras. Não tem como? Não, teria como, mas as pedras se formam porque a vesícula está doente. Ah, entendi. Né? Então, se a gente removesse só as pedras, daqui um ano Vão formar vão se novamente. formar novas pedras. Por que a gente fala que para a gente é bom, seria bom? Porque a gente ia operar de novo, né? Entendi. Mas não é o certo, né? Tá. Então, assim, toda cirurgia que a gente propõe para o tratamento da colilitíase, ela envolve a retirada da vesícula. Né? Sai a vesícula junto com as pedras, justamente para acabar com essa possibilidade de se formarem novas pedras. Então faz a cirurgia e remove a vesícula. Exatamente, Tá. tira a vesícula. Isso tem que ser feito em hospital. Hospital. A cirurgia da vesícula, ela foi evoluindo com o passar dos anos, graças a Deus, né, como toda a medicina, e a gente teve talvez o maior benefício da cirurgia videolaparoscópica, que é popularmente conhecida como cirurgia laser, onde a gente faz essa cirurgia hoje, o paciente interna de manhã, a gente faz a cirurgia a videolaparoscópica, que são quatro pequenas incisões, e a gente entra com pinças longas e uma câmera de vídeo, solta toda a vesícula, clipa a artéria que irriga a vesícula, clipa o ducto que liga a via principal e tira a vesícula fora por uma dessas incisões. Que são incisões pequenas. A incisão maior é em torno de 2 centímetros. Tá. É uma cirurgia que, pela evolução da técnica cirúrgica, hoje ela é feita em uma média de 40 minutos, 1 hora, às vezes em situações técnicas favoráveis, onde a anatomia é boa, assim, para o cirurgião, a gente faz em 15, 20 minutos. O tempo anestésico é muito pequeno, né? Envolve menos droga para o paciente ficar anestesiado. E a recuperação é muito favorável. Tem paciente que opera de manhã, no fim da tarde está indo embora. Então, é rápido e tranquilo. É uma cirurgia que a gente faz todo dia, 2, 3 por dia. Não dá para a gente dizer que não tem risco e nem minimizar os riscos. Sim. Toda né? cirurgia tem risco. Exatamente. Mas é uma cirurgia que está muito bem sistematizada. Então as chances de darem problema são Maiores. poucas. Assim, Poucas. Poucas. Assim, Entendi. as chances de ter um problema na cirurgia é muito pequena. Claro. Tá. Né? Bom, vamos lá que a gente vai tentar responder todas as perguntas, né? Dentro do tempo, é claro. A Ana, da cidade de Tibagi, nossa, um beijo enorme para a cidade de Tibagi, que está nos assistindo, pergunta se não é possível estourar as pedras. Eu acho que a gente associa com a pedra no rim que as pessoas estouram, né? Usando um termo vulgar. A gente tem um grande problema de transformar, vamos dizer assim, que a gente estourasse essas pedras, utilizasse algum meio de estourar essas pedras. Essas pedras virariam um barro, uma areia, né? E essa areia talvez seja pior do que a pedra, porque a gente volta naquele tópico de a pedra migrar. A pedra tem uma dificuldade de migrar, mas essa areia que se forma, se a gente triturar uma pedra, ela vai passar pelo canal do cístico e vai cair no canal da via biliar principal. E talvez a gente tenha um problema ainda maior pensando desse jeito, né? Então, assim, talvez seja por isso que não se aplique esse tipo de técnica. Quando o doutor falou que a própria pedra, se for pequena, pode se mover, né? Pode ir. O que leva ela a se mover? O próprio líquido vai fazer com que o líquido, ela fica boiando, né? Ela fica flutuando naquela secreção que a vesícula armazena. O fato da contração da vesícula, ela pode empurrar junto com o líquido, sair junto a pedrinha. E aí pode ocasionar danos em outros órgãos. O principal órgão que está ali do lado, que é o nosso vilão aí, é o pâncreas. Tá. Né? Boa noite. Sinto dores na região da vesícula e notei que quando tomo leite, as dores aumentam. O leite pode ser um causador? A Célia da Nova Rússia. Assim, o que a gente vê é principalmente gordura. Né? Tá. Vamos dizer assim, uma alimentação mais rica em gorduras pode desencadear
uma crise, uma dor, algo desse tipo. A gente tem outras patologias que podem estar associadas ao consumo do leite ou até outras doenças que podem ter relação com a ingesta de outros alimentos. Não dá para generalizar, não dá para culpar o leite aí nessa situação, a vesícula relacionada com a ingestão do leite. Mas pode ser que para ela o leite incomode, pode? Pode ser sim, pode ser. Tá. Precisa de uma avaliação, de estudar o caso dela, né? Tá. Boa noite. Se possível, pede para o doutor repetir os sintomas de quem tem pedra na vesícula. Vamos lá. Muito bem. O inicial da pedra da vesícula é o paciente ter sintomas digestivos vagos. O que significa isso? O paciente tem uma má digestão, sente o estômago pesado, por vezes o que a gente chama de plenitude, como se tivesse estufado, come alguma coisinha pouca e já faz como se estivesse cheio. Esses são os principais sintomas. Quando ele tem a crise de cólica biliar ou a colicistite, fica uma coisa mais clássica, que ele tem dor forte, principalmente no lado direito, né, na barriga. A dor que o doutor fala é como uma cólica muito forte, é isso? Muitas vezes é cólica. Tá. Muitas vezes. Na cólica biliar, ela tende a dar a cólica e melhorar com 1, 2, 3 horas. Na colicistite é essa dor, essa cólica que não vai melhorar, porque já está inflamado. Então é uma coisa que melhora só quando melhora a inflamação ou quando a gente tira a vesícula. Certo. Vamos lá. O Luiz pergunta, já fui diagnosticado com pedra na vesícula há 3 anos atrás. Tenho medo da cirurgia, mas ela não me incomoda. O que devo fazer? Tem isso, doutor? É possível você ter uma pedra e ficar com ela sem que ela incomode ou um dia ela vai incomodar? É loteria, vamos dizer assim. É loteria. Você sabendo que tem a pedra, você esperar incomodar para buscar ajuda, talvez não seja o certo. Porque a gente está correndo o risco de ter uma dor forte, uma cólica biliar, de ter uma infecção, uma inflamação da vesícula, de ter uma complicação tipo uma migração de cálculo e ter uma pancreatite, ter um procedimento cirúrgico maior. Mas é uma loteria. Pode ser que tenham muitas pessoas que têm pedra da vesícula, não fazem exame, convivem com isso e não tem problema. Aqui ele citou que ele tem medo da cirurgia. É o que eu falei. E você complementou. É uma cirurgia. Toda cirurgia tem o seu risco. A gente quando vai operar uma pessoa, um paciente, a gente se cerca de todos os cuidados para minimizar esses riscos. A gente faz todos os exames pré-operatórios, a avaliação pré-anestésica. Se a gente identifica algum risco, a gente corrige ou toma todos os cuidados para que esse risco não interfira no resultado, nem no transoperatório, nem no pós-operatório. Então, assim, é uma situação de, mesmo que tenha risco, é um risco controlado. Certo. E o risco existe, mas é pequeno. Talvez ele corra mais risco de ter uma complicação do que da cirurgia. A cirurgia. Tá. Luiz, de repente uma avaliação seria melhor para você até mesmo perder o medo. Pelo que o Dr. Cláudio falou aqui, a cirurgia é simples e rápida, é claro, na medida do possível, e você pode até mesmo ser liberado para ir para casa no mesmo dia, se responder bem. É assim, né? Exatamente. Bom, estão chegando mais perguntas aqui, está na hora de eu chamar o intervalo de novo e você aproveita esse intervalinho aí. Manda sua pergunta para o Dr. Cláudio Solac através do SMS 42 9916 8456. Intervalo é rapidinho, a gente já volta. Estamos retornando, recebendo hoje o endoscopista e cirurgião Dr. Cláudio Solac. E por enquanto a gente está falando sobre vesícula. É isso, né, doutor? Isso. Bom, a gente abriu para perguntas por SMS, chegaram mais algumas, talvez algumas repetidas, mas eu tenho que lhe fazer, ok? Quem pergunta agora é a Carla, mora na Vila Estrela. Ela pergunta se pancreatite pode ser uma evolução da pedra na vesícula. Se a gente considerar que essa pedra saiu da vesícula, passou pelo canalzinho da vesícula, caiu no canal da via biliar e foi lá incomodar o pâncreas, a gente pode dizer que é uma complicação
de uma colilitíase da pedra da vesícula não tratada. Porque se a gente opera antes disso acontecer, a gente não teria essa pancreatite. Tá. Boa noite. Pergunta para o doutor se é verdade que refrigerantes zero ou light são muito prejudiciais para fígado, vesícula, etc. A gente costuma dizer que o refrigerante faz mal para tudo, né? Tá. Eu particularmente adoro uma Coca-Cola. Não Quem não gosta, né? Essa é a dificuldade, Mas realmente faz mal para a saúde em geral, né? Mas por que o zero e o light? Olha, não vamos dizer o zero ou o light. Na verdade, eu estou generalizando. Existem algumas substâncias nessas bebidas que, na verdade, são adoçantes, vamos dizer assim. Certo. Se a gente considerar que o zero ou light, pela presença desses adoçantes, ninguém usa mais adoçante, né? Tá. Assim, não tem muita relação especificamente esse ou aquele. Tá. Né? Eu acredito que a pergunta veio justificando ou pensando no que a mídia fala muito, que esses refrigerantes lights, diets ou zero contêm uma quantia de sódio muito grande. Não tem a ver? Que tem mais sódio que um refrigerante normal. Assim, ambos fazem mal. Um tem excesso de açúcar e o outro tem excesso de sal. Pode ser? Talvez, né? Não tem, ser franco para você, não tem uma relação direta, não. Né? Certo. Pode ser que alguma coisa interfira, mas uma relação direta não tem. Tá. Né? O negócio é evitar refrigerante. Eu tento, mas eu também. não consigo. Faz assim, toma só final de semana que é para... Tão difícil, mas vamos lá. Oi, adoro o seu programa, Fabiana. Muito obrigada. Por favor, pergunta ao doutor se é muito cara essa cirurgia. Quem pergunta é a Diva da Honda. Olha, a gente conversava sobre isso no intervalo, né? Que várias pessoas estão perguntando sobre o custo da cirurgia. O SUS cobre uma cirurgia dessa? Cobre. Importante a gente falar disso, porque antigamente a cirurgia da vesícula ela era feita por laparotomia. O que é uma laparotomia? Era uma cirurgia aberta, onde se fazia um corte na vesícula, na pele, na musculatura, para se chegar na vesícula e tirar a vesícula. E o SUS não pagava essa cirurgia mais evoluída, que é a cirurgia videolaparoscópica. Hoje em dia a gente tem na nossa cidade hospitais que fazem a cirurgia da vesícula, a colicistectomia, como é chamado, por videolaparoscopia. Então, é difícil a gente falar caro ou barato, certo. Mas o importante é que hoje todas as pessoas, independente da classe social, da condição de pagar ou de depender do Sistema Único de Saúde, têm acesso à técnica. Né? Tá. Tanto ao exame quanto à cirurgia, ou não? Tanto do exame quanto da cirurgia. Eu acho que hoje a gente está numa das poucas cidades, posso dizer que no país, que tem condições de tratar da melhor forma os pacientes, tanto quanto as complicações relacionadas à colilitíase, quanto da colilitíase em si. Tá. A Silvia pergunta se bebida alcoólica tem a ver com as pedras no rim. No rim. Na vesícula ainda. A gente nem chegou no rim. A bebida alcoólica, né, ela vai ter, o álcool tem uma metabolização hepática e acaba que esse álcool tem efeito sobre o fígado. Pode fazer uma inflamação, uma hepatite, que pode evoluir para um quadro de doença hepática, não necessariamente relacionado com a pedra na vesícula. O problema da bebida, do álcool, da ingesta de álcool, é o fígado. O fígado, Entre outros problemas, né? Mas pensando por esse lado, é o fígado. Tá. Boa noite, meu nome é Daiane. Faz 5 dias que fiz a cirurgia com o doutor e correu tudo bem. Que bom, Daiane, a gente fica feliz. Gostaria de saber se vou poder comer tudo que eu comia antes ou tenho que continuar fazendo dieta. Não, vai poder comer tudo sim. A gente, nos primeiros dias, a gente, até pelo cuidado pós-operatório inicial, a gente preconiza uma dieta mais leve, mas à medida que esse pós-operatório vai passando, que a pessoa vai se recuperando, a dieta volta a ser normal, completamente normal. Em quanto tempo é essa dieta, mais ou menos?
7 a 10 dias. Ai, né? rapidinho. Mas assim, é uma dieta que a gente diz sem exageros, na verdade, né? Tá. A pessoa sai praticamente comendo normal, só a gente preconiza que evite exageros, Sei, principalmente... aquela dieta que todo médico recomenda que todo mundo faça a vida inteira. Né? Muita verdura, muita salada, 2 litros de água por dia, evita gorduras, refrigerantes e excesso de sal. É a dieta que a gente Acertei. fala para vocês fazerem, mas que a gente não faz. Vamos lá, ótimas explicações sobre o tema. Bebida alcoólica, pancreatite, pedras na vesícula, tem alguma relação? Então, assim, a principal causa de pancreatite são as migrações, é a migração desses cálculos biliares. Certo. Então, a principal causa de pancreatite é o que a gente chama de pancreatite biliar. Uma outra causa de pancreatite é a pancreatite alcoólica. Então, outro órgão que a bebida, que o consumo excessivo de álcool afeta é o pâncreas, que pode evoluir com pancreatite também. Então, assim, são fatores que podem induzir a pancreatite, tanto o consumo de álcool quanto a migração dessa pedra da vesícula biliar. Entendi. Boa noite, meu nome é Márcia, gostaria de saber se somente com remoção da vesícula é que posso sarar das pedras. Ó, tá vendo? Muitas pessoas ainda têm medo da cirurgia, doutor. Felizmente para o cirurgião e infelizmente para o paciente, a única opção é a remoção cirúrgica. Né? Tá. E a gente bate naquela tecla. Você saber que tem pedra e não operar, você está jogando com a sorte. Correndo um risco. Correndo um risco. Tá. Boa noite, Fabiana. Parabéns pelo programa, pelas informações e pelos profissionais. Meu nome é Diva, olha, outra diva. Moro na Vila Estrela e gostaria de perguntar ao doutor se essa cirurgia pode ser feita durante a manhã. Por que será? Tem cirurgia que não pode ser feita durante a manhã? Eu acho que pode ser feita. Pode. A gente prefere operar de manhã. Mas por que será que ela perguntou isso? Eu não entendi, Diva. Se você puder, manda para mim explicando por que você perguntou se pode ser feita de manhã. Talvez, vou tentar adivinhar aqui, se tem alguma dieta que tem que fazer antes da cirurgia. Deve ser por isso. O nosso grupo, né, nós somos em 4 cirurgiões no grupo, e nós preferimos operar de manhã justamente por isso, porque o paciente precisa de 8 horas de jejum absoluto para ser submetido, não à cirurgia, à anestesia. Tá. Então, assim, para operar precisa de anestesia. Então, a gente precisa de 8 horas de jejum, que não pode tomar nem água, para que aconteça o ato anestésico e a gente possa operar. Certo. Então, a gente opera de manhã, porque o paciente janta de noite, vai dormir, acorda, ele vai cedo para o hospital, interna, no mesmo dia opera, e não tem aquele sofrimento dessa dieta de ter que passar o dia inteiro de jejum. Tá. Né? Para algumas pessoas isso não se aceita, né? Tá, mas tem pessoas que têm medo mesmo da cirurgia e têm medo até desse pré-operatório e do pós-operatório. Falando em pós-operatório, o Paulo pergunta quais as complicações que essa cirurgia pode ter. As complicações podem estar relacionadas com o transoperatório, vamos dizer assim, alguma coisa que a gente identifique no transoperatório. Aquele paciente que tem uma pedra na vesícula, que não tratou, que teve várias crises, que tem inflamação, isso dentro da barriga, a vesícula, ela vai tomando vai se distorcendo, a anatomia habitual, ela perde a definição. Por vezes acontece de um órgão, por estar tão inflamado, de juntar no outro, de ficar... E isso tudo, vamos dizer, traz dificuldade técnica para a cirurgia. Nessas situações, a gente corre o risco de ter alguma lesão durante a cirurgia, alguma lesão de outra estrutura, que normalmente a gente identifica quando isso acontece, graças a Deus é raro, mas pode acontecer. Por vezes pode acontecer de ter tipos de vazamento, de ficar vazando um bile, que é o que a gente chama de fístula. Também é muito difícil acontecer, mas acontece. Podem ter sangramentos durante a cirurgia, que normalmente a gente tem que conter. Podem ter infecções no sítio operatório, nas feridinhas onde a gente faz as pequenas incisões. Podem acontecer de ter
pequenas hérnias, principalmente na região umbilical, que é onde a gente manipula mais e por onde a vesícula sai no final da cirurgia. Principalmente se o paciente não se cuida, não faz os cuidados pós-operatórios, esses pontos que a gente dá dentro do umbigo podem se soltar e pode se formar hérnia. Basicamente é isso, Tá. né? Assim, resumindo. Certo. Graças a Deus, como eu falei, as complicações são raras, né? Entendi. Mas a gente está habituado a lidar com elas, né? Entendi. Porque são questões estatísticas, né? Quem opera vai ter alguma coisa relacionada a isso. Tá. Eu tenho que chamar intervalo, só mais uma pergunta aqui. Queria que o programa não acabasse. Ai, que bom, eu fico tão feliz quando vocês falam isso. Adoro o doutor, aonde ele atende? Me perdoem, foi mais... Hoje eu estou comentando um monte de gafe, né? Mas o doutor acabou de falar que vocês trabalham numa equipe, vocês atendem na Inovar, aqui em Ponta Grossa, é isso? Exatamente. O senhor lembra o telefone? A produção tem, se vocês puderem colocar no vídeo, por favor. Bom, O telefone é 3026 2630. Já estou, viu? 42 3026 2630 é o telefone da Inovária, onde o Dr. Cláudio e toda a sua equipe atende. Bom, eu tenho que ir para mais um intervalo, será breve. E no próximo bloco eu vou pedir para que o doutor fale, atenção, sobre um exame que se chama Não, de novo, vamos lá. Não, eu tenho que conseguir, calma. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Ficou curioso? Eu também. Próximo bloco, 2 minutinhos. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião e endoscopista, Dr. Cláudio Solak. Antes de chamar o intervalo, eu falei um nome gigantesco que tem a sigla CPRE. O que é esse exame, doutor? Vou falar de novo o nome, né? Tá, vai, porque eu gaguejei para falar o nome. Que chama de colangiopancreatografia, daí sai o C e o P, o R é de retrógrada e o E é de endoscópica. Tá. Na verdade, ele antigamente começou na década de 70, final da década de 60 para 70, foram os primeiros exames que foram realizados e foram realizados exames realmente. Que na verdade, e hoje a gente já não aceita mais como um exame, na verdade é um procedimento endoscópico, na maioria das vezes é um procedimento terapêutico, tá? Porque ele é uma endoscopia diferente, que usa um aparelho diferente, mas o princípio é o mesmo. E a gente chega com esse aparelho de endoscopia até a segunda porção do duodeno, que é a primeira porção do intestino fino, logo que acaba o estômago. E a gente para e fica olhando de frente para a papila duodenal. O que é a papila duodenal? Eu costumo dizer para os meus pacientes que é a portinha do ducto, da onde vem o canalzinho do fígado, é a portinha, onde ele desemboca no intestino. Então a gente para ali na frente dessa portinha e com alguns instrumentais, com alguns materiais, a gente consegue introduzir um catéter por dentro dessa portinha. A gente joga um contraste, esse contraste produz uma imagem que vai contrastar a via biliar, aqueles canais do fígado. Então a gente usa um procedimento combinado de imagem endoscópica e de imagem radiológica, tem um raio-x junto durante esse procedimento. Esse contraste que eu jogo produz uma imagem dessa via biliar hepática, do canal do fígado, simplificando, e a gente consegue identificar o problema e tratar esse problema. Na maioria das vezes, qual é o problema? É a pedrinha que saiu da vesícula e está parada nesse canal do fígado, né? Certo. Então, antigamente, até 1970, 1968, 70, a única abordagem que se tinha para esse tipo de situação era a abordagem cirúrgica por laparotomia, a cirurgia aberta, onde se fazia um corte no paciente, o cirurgião tirava a vesícula, achava o canalzinho que vinha lá do fígado e desembocava no intestino. Ele fazia uma secção, uma coledocotomia, uma hepaticotomia, abria esse canal
e explorava esse canal, tirava as pedras que estavam ali por essa incisão. Tá. O que isso acarreta para o doente? Esse paciente sai da cirurgia com um dreno específico de via biliar, que é exteriorizado pela pele, fica como se fosse, tem um recipiente coletor que fica drenando bile, aquele negócio amarelo, e fica no mínimo 21 dias com esse dreno. Sem falar a cirurgia, que é uma cirurgia grande, demorada, que tem um corte grande, ele sai com esse dreno que fica pelo menos 3 semanas. Às vezes fica mais tempo. Mais tempo. Nesse procedimento endoscópico, ele sai sem dreno nenhum, sem corte, sem nada. Sem nada. Feito pela boca, peroral, que a gente diz. A gente aborda, tira as pedrinhas, resolve o problema e evita todo esse transtorno para o doente. Tá. Toda essa tecnologia já existe? Já está funcionando aqui em Ponta Grossa? Já está funcionando. Já faz um pouco mais de 2 anos que, quando eu vim de São Paulo, da última especialização, eu trouxe essa técnica e a gente está fazendo aqui já faz todo esse tempo. E é um assunto que não foi divulgado, né? A gente não vê muito as pessoas falar desse exame diferente. Claro que ninguém vai falar o nome correto, mas pelo menos a sigla, né? Esse CPRE, que é uma endoscopia mais moderna. Posso falar isso? É uma evolução da endoscopia em si, tá. né? Doutor Cláudio, quando que esse exame é necessário? Quando que é preciso fazer por esse método ou pela endoscopia? Como é que sabe? Na verdade, esse método ele é indicado quando você tem o que a gente chama de coledocolitíase, quando essas pedras migraram e estão paradas no canal. Tá? Existem algumas outras situações que a gente não comentou. A gente falou muito de pedra na vesícula, mas a vesícula pode ter outras doenças, principalmente de câncer. Verdade, não falamos nada. Existem outras doenças. E esse câncer de vesícula, ele também pode dar no canal que drena essa bile lá do fígado, que leva lá até o intestino. Então, em determinadas situações, a gente consegue colocar o que a gente chama de prótese, de drenos por dentro, que evita uma cirurgia, e a gente aproveita esse exame para fazer isso também. Então, assim, nos casos, resumindo, nos casos onde as pedras migraram e estão no canal, e nos casos onde há uma obstrução da via biliar, que a gente consegue abordar por essa via endoscópica e promover a drenagem da via biliar. Tá. O senhor falou que além da tela de TV, posso falar em termos para que todo mundo de casa entenda, né? Quando você faz endoscopia, tem uma telinha de TV onde fica passando a câmerazinha por onde está passeando lá dentro do nosso corpo. Com esse exame novo, além dessa tela, você tem um raio-x, é isso? A gente combina essas duas tecnologias, a parte endoscópica com a imagem radiológica. Certo. Né? Que é o tal do grafia lá, colangiopancreatografia. A grafia é essa parte radiológica, que a gente analisa durante o procedimento. Né? A gente injeta o contraste e, de acordo com a imagem produzida pelo contraste, a gente entende o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Porque na via biliar, no canal do fígado, dentro do fígado ali, eu não consigo ver. Eu enxergo só a portinha do canal. Entendi. Então, o que está acontecendo para cima na via biliar, no canal, é o raio-x que me dá essa informação. Entendi. Por isso a importância dessa técnica, combinar, para unir exatamente. as duas. Como se preparar para um exame desse? Exatamente como para endoscopia ou não? Na verdade, eu adotei a técnica que veio da escola que eu vim, que a gente faz o exame no centro cirúrgico, com o paciente com uma sedação profunda, que a gente opta por uma intubação orotraqueal. Resumindo, é uma anestesia geral. Tá. É uma anestesia geral, mas como o paciente recebe... É um procedimento, de certa forma, pouco invasivo, que não tem corte, que não tem dor. A quantidade de remédio que o anestesista usa é muito pequena, então é uma anestesia bem mais leve, mas é uma anestesia geral. E por ser anestesia geral, o que a gente precisa são aquelas 8 horas de jejum, que a gente já falou, da mesma cirurgia da vesícula. Tá. O que acontece depois do procedimento? Tem alguma coisa, sei lá, algum sintoma, náusea? O que acontece?
tudo que a gente faz, né, vamos dizer assim, tem o seu o benefício e o risco. Certo. No exame que vai tudo bem, não dá para chamar de exame porque não é um procedimento, é o que a gente tem de mais complexo e elaborado dentro da endoscopia. Certo. Quando vai tudo bem, quando as coisas se resolvem tranquilo, não existe nenhum fator de complicação, o paciente acorda como se nada tivesse acontecido. Não sente dor, não sente desconforto, não tem praticamente nada. Mesmo que o senhor tenha tirado as famosas pedras. As pedras caem e vão para o intestino e entram no meio da comida e acabam saindo nas fezes. Mas é importante a gente falar, porque esse procedimento, assim como as outras coisas, ele tem um índice de complicação. E a complicação mais frequente que a gente tem é a tal da pancreatite. Você vê? A gente faz um negócio para evitar a pancreatite e tem pancreatite. Pois é, porque essa manipulação que a gente faz, ela é muito próxima do pâncreas, pois a pedra está ali. Então essa manipulação, por vezes, produz pancreatite. Tem literatura que diz em 10%, a média é talvez em 5% dos procedimentos que podem acontecer. Então, a cada 100, 5 faz. Graças a Deus, na maioria das vezes, as pancreatites são leves. E a gente trata com jejum e soro e o paciente se recupera muito bem. Né? Nesse bolo, pode existir de ter uma pancreatite mais séria, que precise de dias mais internados, mas esse tipo de complicação é a mesma, seja aqui, seja em Curitiba, seja em São Paulo, seja no Japão, nos Estados Unidos, e é o que a gente tem de melhor para oferecer. Né? O benefício de se fazer por essa técnica, resolver esse problema por essa técnica, é muito grande quando comparado à cirurgia. Certo. Né? Olha, eu queria muito fazer várias outras perguntas para o doutor aqui. Como é que eu estou de tempo, gente? 1 minuto. Boa noite, parabéns pelo programa. Fui diagnosticada com pedra na vesícula e quando sinto dores são muito intensas. Mas elas passam como se nada tivesse acontecido. Isso é normal? Esse é exatamente aquele caso de cólica biliar que a gente tem. A pedra dá uma obstruidinha na saída da vesícula e dá dor, né? Ela boia, faz com que desobstrua e melhora. Ok. Né? Numa dessas situações, a pedra pode impactar, não sair e virar uma colicistite. Tá. Parabéns pelo programa, muito obrigada. Somos da cidade de Castro, estamos a família toda assistindo. Gostaria que repetisse aonde o doutor faz esse exame. Tenho pedras e preciso retirar. Então, olha, como eu tenho que finalizar mesmo o programa, eu quero agradecer ao Dr. Cláudio Solak, muito obrigado pela sua presença. Se você me permitir, vou lhe incomodar mais vezes, porque hoje a gente falou só da vesícula, mas tem tantos outros órgãos pequeninos ali que podem incomodar, né? O Dr. Cláudio e sua equipe atendem na Clínica Inovari, aqui em Ponta Grossa. O telefone é 42 30 26 26 30, é isso, né? Exatamente. Quero agradecer muito sua presença, tá? E agradecer a você de casa, é claro, que permitiu que eu entrasse aí na sua casa. Eu agradeço muito a audiência, agradeço a participação de vocês, esclarecendo as suas dúvidas. E se você gostou desse programa e quer recomendar para alguém, a nossa reprise é nesse sábado, às 3 horas da tarde. Agradeço a Ideato Acrílicos, Armazém do Marceneiro, que decora o nosso estúdio, ao Armazém da Moda que me veste e principalmente a você. Desejo que todo mundo fique em paz, com muita saúde e fica ligadinho aí na nossa programação. Até terça que vem, às 8 horas da noite, coladinho com o Jornal Local. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.